Após 1867, o destino da família de Maximiliano de Habsburgo, o efêmero imperador do México, tomou rumos marcados pela tragédia e pelo esquecimento. Sua execução, ocorrida no dia 19 de junho daquele ano, no Cerro das Campanas, em Querétaro, selou o fim de um dos episódios mais controversos da história mexicana. O presidente Benito Juárez, líder da resistência republicana, rejeitou todos os apelos por clemência vindos de figuras influentes da Europa, como o rei belga Leopoldo II. Naquele fatídico entardecer, Maximiliano enfrentou o pelotão de fuzilamento ao lado de dois generais conservadores, Miguel Miramón e Tomás Mejía. Antes da execução, serviram-lhe uma refeição simples, pau com frango e vinho, mas a tensão era tamanha que mal conseguiram comer. Carlota, sua esposa, já havia deixado o México meses antes, em agosto de 1866, em uma desesperada missão para buscar apoio na Europa. Quando soube da morte do marido, encontrava-se na Bélgica e nunca mais retornaria ao continente americano. O casal imperial, protagonista de um dos capítulos mais singulares da política latino-americana, não deixou herdeiros biológicos, mas Maximiliano havia adotado dois netos de Agustín de Iturbide, o primeiro imperador mexicano, como uma tentativa de legitimar sua dinastia. A família Habsburgo, porém, era extensa. Maximiliano tinha vários irmãos, sobrinhos e sobrinhos-netos, muitos deles ligados às mais poderosas casas reais europeias. A relação dos Habsburgo com o México não era nova. Desde 1516, quando Carlos V, então rei da Espanha e imperador do Sacro Império Romano Germânico, incorporou os territórios da Nova Espanha aos seus domínios, a dinastia austríaca manteve laços estreitos com a região. Os Habsburgo espanhóis governaram a monarquia hispânica até 1700, quando a linhagem se extinguiu com Carlos II, um monarca debilitado pelos efeitos da endogamia. Maximiliano, por sua vez, pertencia ao ramo austriaco dos Habsburgo-Lorena, e seu breve reinado no México representou uma tentativa de reviver o passado imperial da família em terras americanas. Mas o que aconteceu com os restos mortais de Maximiliano após sua morte? Seu corpo, fuzilado em Querétaro, foi embalsamado de forma precária para ser transportado à cidade do México. Durante o processo, seus olhos foram substituídos por uma imagem da Virgem Negra e uma barba postiça foi colocada em seu rosto. Na capital, o cadáver foi submetido a um banho de arsênico, método comum na época para preservar cal antes de ser enviado a Veracruz. De lá partiu para a Europa no dia 26 de novembro a bordo do mesmo navio que o trouxera ao México, o Novara. Em 16 de janeiro de 1868, após uma viagem conturbada, o corpo chegou a Trieste, onde foi recebido pelos irmãos de Maximiliano, Luís e Luís Vitor. Finalmente, em 18 de janeiro, quase um mês após sua execução, seus restos foram depositados na cripta imperial de Viena. A trajetória do cadáver de Maximiliano deu origem a lendas macabras, como a de que seu corpo teria sido desmembrado e vendido em partes. Enquanto isso, Carlota enfrentava um destino ainda mais sombrio. Após a morte do marido, sua saúde mental deteriorou-se rapidamente. Durante sua estadia em Roma, onde se tornou a primeira mulher a pernoitar no Vaticano, passou a exibir comportamentos paranoicos. Convencida de que Napoleão III, o imperador Francis, que a abandonara a própria sorte, tentava envenená-la, recusava-se a beber água que não viesse de fontes públicas. Em uma ocasião, chegou a enfiar os dedos na garganta para forcar o vômito, acreditando ter ingerido veneno. Sua desconfiança era tamanha que se trancava na biblioteca do Vaticano, temendo ser perseguida. O casal não teve filhos naturais, mas a adoção dos netos de Iturbide foi uma estratégia para assegurar a continuidade da monarquia mexicana. Agustín de Iturbide y Green e Salvador de Iturbide y Marzán eram descendentes do primeiro imperador do México, e sua escolha como herdeiros tinha um claro propósito político. No entanto, historiadores como José Manuel Villalpando argumentam que Maximiliano nunca teve real intenção de entregar o trono a um descendente de Iturbide, um mexicano de nascimento que simbolizava a independência do país. A adoção, portanto, teria sido mais um gesto simbólico do que uma decisão concreta. Com a queda do Segundo Império Mexicano, a família Habsburgo perdeu seu último elo com o México. Carlota viveu até 1927, isolada em um castelo belga, enquanto os descendentes de Maximiliano seguiram suas vidas longe das terras que onde ele governou. Hoje, a história dessa dinastia serve como um lembrete das ambições frustradas e das consequências trágicas que acompanham os jogos de poder na política internacional. Esperava que, caso não tivesse descendentes diretos, os dois filhos de seu irmão Carlos Luís da Áustria pudessem herdar o trono mexicano. Embora Carlos Luís enfrentasse problemas na corte austríaca, Maximiliano buscou uma alternativa sucessoria ao adotar os netos de Agustín de Iturbide, o primeiro imperador do México independente. Há quem afirme que, por trás dessa adoção,
estava o desejo de evitar que a rica herança mexicana escapasse das mãos dos Habsburgo, caso seus sobrinhos não pudessem assumir o poder. No entanto, a execução de Maximiliano em 1867 e a restauração da República no México puseram fim a esses planos. Mas o que aconteceu com os dois jovens adotados? Quando Maximiliano e Carlota assumiram o trono mexicano em 1863, já era evidente a dificuldade do casal em ter filhos. Em meio às pressões políticas e à necessidade de garantir uma sucessão estável, o imperador decidiu adotar Agustín de Iturbide y Green e Salvador de Iturbide y Marzán. Agustín, nascido na cidade do México, era filho de Alicia Green, uma americana, e de Angel Maria de Iturbide y Huarte, segundo filho do imperador Agustín de Iturbide. Salvador, também nascido na capital mexicana, era filho de Maria del Rosário Marzán y Guizazola e de Salvador de Iturbide y Huarte, terceiro filho do primeiro. Imperador mexicano. Após a queda do Império, os irmãos Iturbide tiveram destinos distintos. Angel Maria de Iturbide, pai de Agustín, voltou ao exército mexicano, mas foi preso e exilado por se opor ao governo de Porfírio Dias, morrendo em Washington em 1872. Já Salvador de Iturbide y Marzán seguiu carreira na Europa, chegando a servir no exército da Santa Sé antes de falecer em Ajaccio, na Córcega, em 1895, enquanto Carlota buscava desesperadamente uma solução para sua infertilidade. Mergulhando em tratamentos com curandeiros e ervanarios na cidade do México, Maximiliano encontrava consolo em outro lugar. A cerca de 17 horas de carruagem da capital, em Cuernavaca, ele mantinha um refúgio chamado Léo Olindo, onde se encontrava com Concepción Sedano, conhecida como La India Bonita. Jovem de 17 anos, filha do jardineiro da propriedade, Concepción era admirada por sua beleza e simplicidade. Maximiliano não escondia sua paixão, chegando a descrevê-la em cartas como uma jovem india de olhar inocente, cuja presença me traz uma felicidade singela. Dessa relação nasceu um filho, batizado como Júlio Sedano, que muitos afirmavam ser fruto do romance entre o imperador e a jovem. Carlota, obcecada pela ideia de ter um herdeiro, teria feito de tudo para ocultar a verdade, inclusive afastando a criança de sua mãe. Segundo algumas versões, Júlio foi enviado para Franca, onde cresceu em Paris. O relato ganha contornos ainda mais dramáticos com a afirmação de que o jovem teria sido fuzilado. Em 1917, acusado de espionagem a favor da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, ao lado de Matari, a famosa Dankarina executada pelos franceses naquele mesmo ano. Mas essa história é verdadeira? O historiador mexicano Henrique Krause considera o caso de Júlio Sedano um dos grandes mitos da história nacional. A origem da lenda pode estar ligada a uma pintura do artista Salvador Novo, que, entre 1938 e 1941, morou em Cuernavaca enquanto trabalhava em murais para o Palácio de Governo. Novo frequentava um restaurante chamado La India Bonita, onde havia um quadro de uma mulher indígena carregando um cesto de frutas. Inspirado pela imagem, o pintor criou uma obra em que uma china poblana observa, escondida atrás de uma árvore, Maximiliano cavalgando em um corcel branco. Essa representação artística teria alimentado a narrativa do romance proibido e do suposto filho bastardo do imperador. Outra teoria intrigante envolve a saúde mental de Carlota. Alguns estudiosos sugerem que sua loucura teria sido desencadeada pelo consumo acidental de um cogumelo alucinógeno, o Teonanacato, oferecido por uma ervanaria mexicana. Segundo relatos, Carlota teria visitado o mercado de ervas disfarçada, mas a vendedora, simpatizante dos republicanos, a reconheceu e lhe deu o fungo diluído em uma pocal. O efeito, porém, teria sido devastador, acelerando seu colapso psicológico. Com o agravamento de seu estado, o irmão de Carlota, o rei Leopoldo II da Bélgica, ordenou que ela fosse confinada no Palácio de Tervuren, nos arredores de Bruxelas. Ali, Carlota viveu em um mundo de ilusões, chorando inconsolavelmente e afirmando conversar com Maximiliano, sem saber que ele já havia sido executado. Em 1879, um incêndio no palácio quase lhe custou a vida. A imperatriz, em meio ao delírio, recusou-se a deixar sua cama enquanto as chamas consumiam seus pertences, sendo retirada à forca pelos criados. Após o incidente, Carlota foi transferida para o castelo de Bocholt, ao norte de Bruxelas, onde passou os últimos anos de sua vida. Diagnosticada com mania persecutoria e megalomania, alternava momentos de violência com períodos de profunda apatia. Sua morte, em 19 de janeiro de 1927, aos 86 anos, foi causada por uma pneumonia decorrente da gripe.
Entre suas últimas palavras, teria dito: tudo aquilo terminou sem que alcancássemos o sucesso. A biógrafa Helene de Renachol-Semagni descreveu seus últimos dias como os de uma alma penada, aprisionada em uma noite que durou mais de meio século. Por trás dessa tragédia estava Francisco Carlos de Áustria, pai de Maximiliano e de seu irmão mais velho, o imperador Francisco José I. Nascido em 1802, Francisco Carlos foi uma figura discreta na política austriaca, apesar de ter integrado o conselho que governou o império após a morte de Francisco II. Seu casamento com a princesa Sofia da Baviera gerou 6 filhos, entre eles Maximiliano, Carlos Luís, pai do arquiduque Francisco Fernando, cujo assassinato em Sarajevo desencadeou a Primeira Guerra Mundial, e as arquiduquesas Maria Ana e Luísa Vitória. Embora não fosse um estrategista brilhante, Francisco Carlos teve papel importante na manutenção do poder dos Habsburgo, especialmente durante os anos em que o império foi governado de fato pelo príncipe Clemens von Metternich. Sua morte, em 8 de março de 1878, aos 75 anos, marcou o fim de uma era para a dinastia, que em breve enfrentaria os desafios que levariam à dissolução do Império Austro-Húngaro. A esposa de Francisco Carlos, Sofia da Baviera, sobreviveu a ele por apenas 2 anos, falecendo em 1880. Juntos, deixaram um legado marcado tanto por conquistas quanto por tragédias, cujas consequências ecoariam por décadas na história europeia e mexicana. Sofia da Baviera foi a esposa do arquiduque Francisco Carlos José da Áustria e mãe dos imperadores Francisco José e Maximiliano, além dos arquiduques Carlos Luís e Luís Vitor e da arquiduquesa Maria Ana. Nascida em Munique em 27 de janeiro de 1805, era filha do rei Maximiliano e José da Baviera e de sua segunda esposa, Carolina de Baden. Ao se casar com Francisco Carlos, tornou-se arquiduquesa da Áustria, e seu papel na corte foi marcado por uma influência política discreta, mas constante. Há registros de que nutria uma preferência especial por Maximiliano, seu segundo filho, chegando a planejar seu futuro como governante de um reino próprio. Durante décadas, Sofia manteve um diário detalhado, que se tornou uma fonte valiosa para compreender a vida na corte austriaca do século XIX. As páginas revelam não apenas os bastidores da política dinástica, mas também suas angústias pessoais. A execução de Maximiliano no México, em 1867, abalou-a profundamente, levando a se retirar da vida pública. 5 anos depois, em 28 de maio de 1872, morreu de pneumonia, deixando para trás um legado de controvérsias. Rumores da época sugeriam que teria mantido um relacionamento extraconjugal com Napoleão II, filho de Napoleão Bonaparte, e que Maximiliano poderia, na verdade, ser fruto dessa união, o que o tornaria neto do imperador Francis. Embora nunca comprovadas, essas especulações alimentaram debates sobre a legitimidade da linhagem Habsburgo. Francisco José I da Áustria, irmão mais velho de Maximiliano e primogênito de Francisco Carlos e Sofia, ascendeu ao trono em dezembro de 1848, após a abdicação de seu tio, o imperador Fernando I. Seu reinado, que se estendeu até 21 de novembro de 1916, foi o mais longo da história austriaca, abrangendo quase 7 décadas de transformações políticas e sociais. Durante esse período, enfrentou uma série de tragédias pessoais: a execução de seu irmão Maximiliano no México, em 1867, o suicídio de seu único filho, o príncipe herdeiro Rodolfo, em 1889, o assassinato de sua esposa, a imperatriz Isabel, conhecida como Sissi, em 1898, e, por fim, o atentado contra seu sobrinho e herdeiro, Francisco Fernando, em 1914, evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. No campo político, Francisco José viu o império sofrer derrotas decisivas, como na Guerra Austro-Prussiana de 1866, que consolidou a hegemonia prussiana na Alemanha, e na crise que se seguiu ao assassinato de Francisco Fernando, levando a Áustria e a Hungria a entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências centrais. A derrota no conflito, em 1918, marcou o fim da monarquia Habsburgo, dissolvendo um império que por séculos havia sido um dos pilares da Europa. A imperatriz Isabel da Áustria, mais conhecida como Sissi, tornou-se uma figura icônica do século XIX. Nascida na Baviera em 1837, casou-se com Francisco José em 1854, aos 16 anos, e logo se destacou por sua beleza e personalidade rebelde. Sua rotina de cuidados pessoais era lendária. Seu cabelo, que chegava aos joelhos, exigia horas de preparo a cada 2 semanas, quando era lavado com uma mistura de ovos e conhaque. Os fios que caíam durante o processo eram cuidadosamente recolhidos em uma bacia de prata para inspeção. Além disso, mantinha um rigoroso regime de exercícios físicos,
que incluía longas caminhadas e equitacal, e seguia uma dieta restritiva para manter sua silhueta. Com Francisco José, teve 4 filhos: as arquiduquesa Sofia, que morreu na infância, Gisela e Maria Valéria, e o príncipe herdeiro Rodolfo. Este último, porém, teve um destino trágico. Em 1889, aos 30 anos, suicidou-se no pavilhão de Caca de Mayerlin, em um pacto de morte com sua amante, a baronesa Maria Vetsera. O escândalo abalou a monarquia e aprofundou o isolamento. Disse-se que já vivia afastada da corte. 9 anos depois, em 10 de setembro de 1898, a imperatriz foi assassinada em Genebra pelo anarquista italiano Luigi Lucchini, que a esfaqueou com um estilete. Sua morte prematura, aos 60 anos, consolidou o seu mito como uma das mulheres mais fascinantes e trágicas de sua época. Rodolfo de Habsburgo, único filho homem de Francisco José e Sissi, nasceu em 21 de agosto de 1858 no Castelo de Luxemburgo, os arredores de Viena. Seu nome foi uma homenagem a Rodolfo I, o primeiro rei Habsburgo no século XIII. Desde cedo, foi preparado para assumir o trono, recebendo uma educação rígida sob a supervisão do conde de Gondrecourt, um militar conhecido por métodos severos. A pressão psicológica e física que foi submetido contribuiu para sua personalidade instável e, eventualmente, para sua trágica decisão. Em 1881, Rodolfo casou-se com Estefânia da Bélgica, mas o casamento logo se deteriorou e o casal teve apenas uma filha, a arquiduquesa Isabel Maria. Nos últimos anos de vida, o príncipe herdeiro envolveu-se com a jovem baronesa Maria Vetsera, de apenas 17 anos. Na madrugada de 30 de janeiro de 1889, ambos foram encontrados mortos no pavilhão de Caca de Mayerlin, em circunstâncias que até hoje geram debates. A versão oficial apontou um pacto suicida, mas teorias alternativas sugerem um possível assassinato ou acidente. Maria Ana da Áustria, quarta filha de Francisco Carlos e Sofia, nasceu em 27 de outubro de 1835. Desde o nascimento, parecia saudável, mas aos poucos começou a apresentar sintomas de epilepsia, uma condição rara entre os descendentes da linhagem Habsburgo. Sua morte, em 5 de fevereiro de 1840, aos 4 anos, ocorreu após uma violenta convulsão. Seu falecimento precoce foi um golpe para a família, especialmente para Sofia, que já havia perdido outro filho na infância. Maria Ana foi sepultada na cripta imperial de Viena, ao lado de outros membros da dinastia. Carlos Luís da Áustria, terceiro filho de Francisco Carlos e Sofia, nasceu em 30 de julho de 1833. Ao longo de sua vida, testemunhou os principais eventos da história austriaca, desde as revoluções de 1848 até a queda do Império em 1918. Em 1856, casou-se com sua prima Margarida de Saxonia, mas o casamento foi breve, pois ela morreu 2 anos depois, sem deixar herdeiros. Sua segunda união, em 1862, foi com Maria Anunciata das Duas Sicílias, com quem teve 4 filhos, incluindo Francisco Fernando, futuro herdeiro do trono. Após a morte de Maria Anunciata, em 1871, Carlos Luís casou-se novamente, desta vez com a infanta Maria Teresa de Portugal, com quem teve mais 2 filhas. Em 16 de janeiro de 1868, Carlos Luís e seu irmão Luís Vitor receberam no porto de Trieste os restos mortais de Maximiliano, repatriados do México. A cerimônia fúnebre foi um momento de luto nacional, marcando o fim de um capítulo doloroso para a família imperial. Anos depois, em 19 de maio de 1896, Carlos Luís morreu aos 62 anos, vítima de febre tifoide contraída, durante uma viagem ao Egito e à Palestina. Sua morte deixou um vazio na sucessão, pois seu filho mais velho, Francisco Fernando, já era o herdeiro presuntivo desde o suicídio de Rodolfo. Francisco Fernando da Áustria, nascido em Graz em 18 de dezembro de 1863, era filho de Carlos Luís e sobrinho dos imperadores Francisco José e Maximiliano. Após a morte de Rodolfo, em 1889, e de seu pai, em 1896, tornou-se o próximo na linha de sucessão ao trono austro-húngaro. Sua vida pessoal, porém, foi marcada por controvérsias. Em 1900, casou-se morganaticamente com a condessa Sofia Chotek, um enlace que só foi permitido após ele renunciar aos direitos dinásticos de seus futuros filhos. O casal teve 3 filhos, mas nenhum deles poderia herdar a coroa. O destino de Francisco Fernando foi selado em 28 de junho de 1914, quando ele e sua esposa foram assassinados em Sarajevo pelo nacionalista servil Gavrilo Princip. O atentado, planejado por uma organização secreta conhecida como Mão Negra, desencadeou uma crise diplomática que levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. A morte do arquiduque não apenas abalou a monarquia Habsburgo,
mas também alterou o curso da história europeia, acelerando o colapso de um império já fragilizado. Luís Vitor da Áustria, o caçula dos 5 filhos de Francisco Carlos e Sofia, nasceu em 13 de abril de 1842. Ao contrário de seus irmãos, que tiveram papéis políticos ou militares proeminentes, Luís Vitor manteve-se afastado dos assuntos de Estado, dedicando-se a atividades artísticas e culturais. Sua personalidade reservada e sua preferência por uma vida discreta contrastavam com o estilo de vida da corte vienense. Embora tenha sido alvo de rumores sobre sua orientação sexual, nunca se casou nem deixou descendentes. Viveu até 18 de janeiro de 1919, poucos meses após a queda da monarquia, testemunhando o fim de uma era que sua família havia dominado por séculos de Baviera. Nascido em 15 de maio de 1842, quase uma década após seu irmão Carlos Luís, Luís Vitor teve uma relação distante tanto com este quanto com Francisco José e Maximiliano, seus irmãos mais velhos, embora tenham ocupado posições de destaque na hierarquia militar, não compartilhavam suas inclinações artísticas ou seu desinteresse pela política. Conhecido por sua vida libertina e por sua orientação sexual assumidamente não convencional para a época, Luís Vitor acabou sendo afastado da corte vienense por ordem de Francisco José. Exilado no castelo de Clecin, em Salzburgo, dedicou-se então ao mecenato e à coleção de obras de arte, tornando-se uma figura respeitada nos círculos culturais. Faleceu de causas naturais em 18 de janeiro de 1919, em Salzburgo, aos 76 anos, sendo sepultado no cemitério de São Marcos. Outro membro proeminente da dinastia foi o arquiduque Otto Francisco da Áustria, segundo filho de Carlos Luís e de sua segunda esposa, Maria Anunciata de Bourbon das Sicílias, além de sobrinho dos imperadores Francisco José e Maximiliano do México. Casou-se em 1886 com a princesa Maria Josefa da Saxonia e desse matrimônio nasceu Carlos, que viria a ser o último imperador da Áustria. Quando seu pai faleceu, em 1896, Francisco Fernando, irmão mais velho de Otto, tornou-se o herdeiro direto do trono. Na época, especulava-se que Francisco Fernando, debilitado pela tuberculose, poderia renunciar à sucessão, o que teria colocado Otto como próximo na linha de sucessão. No entanto, tal renúncia nunca ocorreu, e Otto veio a falecer em 1º de novembro de 1906, vítima de sífilis, 7 anos antes do atentado que ceifaria a vida de Francisco Fernando. Carlos I da Áustria e IV da Hungria foi o último imperador austro-húngaro, reinando entre a morte de seu tio-avô Francisco José I, em 21 de novembro de 1916, e a abolição da monarquia dos Habsburgo, em 12 de novembro de 1918. Nascido em 17 de agosto de 1887, no castelo de Persenbeug, na Baixa Áustria, Carlos era filho do arquiduque Otto Francisco e de Maria Josefa da Saxonia. Sua ascensão ao trono ocorreu após o assassinato de seu tio Francisco Fernando em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da monarquia, Carlos I tentou, sem sucesso, restaurar o trono em 2 ocasiões. Após a segunda tentativa fracassada, ele e sua esposa, Dita de Bourbon-Parma, foram detidos na Hungria antes de partirem para o exílio na ilha portuguesa da Madeira, onde Carlos faleceu em 1º de abril de 1922. Otto de Habsburgo-Lorena, filho primogênito de Carlos I, foi o último herdeiro direto da coroa austro-húngara entre 1916 e 1918. Como seu pai nunca abdicou formalmente, Otto considerou-se e foi reconhecido por monarquistas e legitimistas como o legítimo monarca desde a morte de Carlos I, em 1922. Nas décadas de 1930 e 1940, destacou-se como um ferrenho defensor da restauração monárquica e como opositor declarado do nazismo, do comunismo e dos nacionalismos extremistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou ativamente da resistência austríaca, o que lhe rendeu uma condenação à morte pelos nazistas. Após a guerra, exilou-se nos Estados Unidos e, mais tarde, foi eleito deputado no Parlamento Europeu, onde atuou entre 1979 e 1999. Faleceu em 4 de julho de 2011, aos 98 anos. Carlos de Habsburgo-Lorena, nascido em 11 de janeiro de 1961 em Starnberg, na oriental Alemanha Ocidental, e um político austriaco e membro da Casa de Habsburgo-Lorena, neto do último imperador da Áustria e filho de Otto de Habsburgo-Lorena e de Regina de Saxe-Meiningen. Entre 1996 e 1999, foi deputado no Parlamento Europeu pelo Partido Popular Austriaco. De 1992 a 1993, apresentou o programa de televisão austriaco Wer ist Schwindt? Quem sabe, ganha. Além de sua atuação política, destacou-se na defesa do patrimônio cultural, especialmente contra
contra ameaças como desastres naturais e conflitos armados. Presidiu o Comitê do Escudo Azul, organização internacional dedicada à proteção de bens culturais, entre 1993 e 2017. Foi casado com a baronesa sueca Francesca Thyssen-Bornemisza por quase 3 décadas. Atiu divorciou e desde 2022 está unido a Christian Nicolau de Almeida Reid. Fernando Zonimir de Habsburgo-Lorena, conhecido simplesmente como Fernando Zonimir, e piloto de automobilismo e membro da Casa de Habsburgo, nascido em Salzburgo, na Áustria, em 21 de junho de 1997 e filho de Carlos de Habsburgo-Lorena e de sua primeira esposa, Francesca Thyssen-Bornemisza. Embora títulos como Príncipe Imperial da Áustria e Príncipe Real da Hungria não tenham validade legal nos dias atuais, são frequentemente mencionados em contextos monarquistas e em estudos genealógicos. Como piloto, um de seus melhores resultados foi o 4º lugar na Toyota Racing Series, na Nova Zelândia, em 2016, ficando atrás de nomes como Lando Norris e outros competidores de destaque. O arquiduque Jorge da Áustria, também conhecido como Jorge de Habsburgo-Lorena, e um diplomata húngaro nascido na Alemanha Ocidental em 16 de dezembro de 1964, filho de Otto de Habsburgo-Lorena e de Regina de Saxe-Meiningen, ocupou o cargo de embaixador da Hungria na Franca entre dezembro de 2020 e agosto de 2023, quando foi designado embaixador na Espanha. Jorge mantém fortes laços com a Espanha, onde seus 3 filhos, nascidos de seu casamento com a duquesa Elica de Oldenburgo, realizaram parte de seus estudos. Por fim, uma questão que desperta curiosidade entre os interessados na história das monarquias e quem seria o atual herdeiro do Império Mexicano, estabelecido por Maximiliano de Habsburgo. Embora o México seja uma república e não haja perspectiva de retorno à monarquia, tradicionalistas ligados à Casa de Habsburgo ainda preservam a linha sucessoria. Nesse contexto, o pretendente ao trono mexicano seria Maximilian von Gotha Iturbide, nascido em 1944, descendente distante de Agustín de Iturbide, cujos netos, Agustín e Salvador, foram adotados por Maximilian e reconhecido por monarquistas como chefe da Casa Imperial do México. Atualmente residente na Austrália, ele mantém viva a possibilidade, ainda que remota, de uma restauração monárquica no país.